sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 48. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o plano cartesiano, né? O objetivo de hoje então vai ser apresentar o plano cartesiano como um método para análise e investigação dos conceitos geométricos, compreender os principais conceitos de plano cartesiano e representar corretamente um par ordenado em um plano cartesiano, beleza? Os materiais para a aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis, borracha, régua e papel quadriculado. Então assim, gente, régua indispensável. Papel quadriculado, se por acaso vocês não conseguirem, não tem problema, a gente consegue trabalhar somente com a régua, hein? Mas assim, fica muito mais fácil para vocês utilizarem com papel quadriculado, tá? Onde que vocês podem conseguir papel quadriculado? Nas papelarias tem aqueles caderninhos de papel quadriculado. Você pode comprar, às vezes, também só uma folha quadriculada, tá? Existe. Se por acaso não conseguir encontrar em nenhum lugar para comprar, você pode ir na internet digitar papel quadriculado e pode imprimir também uma folha de papel quadriculado para você poder utilizar, tá certo? É muito mais prático de fazer com papel quadriculado, mas se por um acaso você não conseguir de jeito nenhum, você pode fazer somente utilizando a régua, tá? Se vocês observarem aqui no quadro, a prof não tem um quadro quadriculado, então eu estou utilizando somente ali a régua, que também não estou usando, mas a gente faz mais ou menos utilizando a régua. Vocês precisam utilizar a régua, tá, gente? No caderno de vocês, utilizar sempre a régua ali para fazer as divisões e as marcações do plano quadriculado. Desculpa, do plano cartesiano. Se não tiver a régua, vai ficar errado, gente, porque ele tem que ser exatamente divididinho certinho. Então, o plano cartesiano, ele utiliza de medidas muito específicas, então vocês precisam sim utilizar a régua, tá certo? O papel quadriculado, se vocês não conseguirem, vamos deixar dessa vez, mas, se possível, comprem ou imprimam, que fica muito mais fácil de resolver os exercícios e até de construir os gráficos que a gente vai utilizar mais pra frente, tá certo? Não vai ser somente nessa aula, tá, que vocês vão utilizar papel quadriculado. Nas aulas posteriores vocês também podem utilizar, então, se vocês comprarem um caderninho, uma folha, dá para utilizar bastante vezes, ok? Vamos começar então a estudar um pouquinho sobre o plano cartesiano, né? O plano cartesiano ele vai ser formado por duas retas numéricas, perpendiculares, né, entre si, ou seja, onde elas se cruzam tem um ângulo de 90 graus, né, um ângulo reto. Se vocês observarem, nós temos aqui duas representações, nós temos uma representação aqui no slide, feita no computador, bem direitinho, e aqui a prof fez no quadro também, mais ou menos aqui, utilizei uma reguinha pequenininha para medir, mas ainda assim no quadro não fica exatamente bem certinho, né, quando a gente utiliza o giz ele dá uma desviada um pouquinho, então não ficou exatamente certinho, agora o do computador ficou jóia. Então aqui, este é o plano cartesiano, certo? O que vai ser esse plano cartesiano? Vocês vão ter duas retas perpendiculares, uma delas a gente vai chamar de x, que é a horizontal, e a vertical a gente vai chamar de y. Nesse plano cartesiano a gente vai ter essas divisões aqui, certo? Essas divisões precisam ser exatamente todas da mesma medida. Eu posso ter meio centímetro, quero fazer todas com meio centímetro, beleza. Todas têm que ter meio centímetro. Quero fazer 1 centímetro, todas precisam ter 1 centímetro. No caso, se você estiver utilizando um papel quadriculado, você pode utilizar os quadradinhos do papel quadriculado como divisão. Vou utilizar um quadradinho, vou utilizar 2 quadradinhos, sempre a mesma medida, ok? De um ponto para o outro, sempre a mesma medida. Então, do 0 para o 1 tem que ter a mesma distância do que do 0 para o menos 1. Do menos 1 para o 2, para o menos 2, do menos 2 para o menos 3, todos esses espaços aqui precisam ser exatamente iguais. Por isso, vocês precisam da régua, ok? Vocês precisam ter a mesma distância entre todos eles. Por isso que o papel quadriculado é muito mais fácil. No papel quadriculado você já tem as marquinhas ali. Você utiliza as linhas de fundo do papel quadriculado para fazer as suas próprias marquinhas para desenhar o seu próprio plano cartesiano. E aí vocês vão ter um plano cartesiano muito mais certinho, muito mais bonito, quando vocês utilizam o papel quadriculado, ok? Então observem aqui que a gente vem do negativo para o positivo. Então aqui a gente vai começar, do 0 para cá, a gente vai fazer menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e vai continuando para trás.
Vocês já trabalharam ano passado, né, com a reta real. Então, é mais ou menos como se vocês tivessem uma reta real aqui, tanto no eixo X quanto no eixo Y, ok? Então, vocês precisam tomar cuidado. Uma coisa importante, não vai ser menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Não, o menos 1 e o 1 sempre vão estar mais próximo ali do zero, né, gente? Façam essa ordenação corretamente. Estamos trabalhando aí com uma reta real, mais ou menos. Vocês já viram bastante sobre isso no ano passado, mas sempre bom relembrar, ok? Então, esse aqui é o nosso plano cartesiano. O que a gente pode fazer com ele? Desenhar vários tipos de coisas, ok? Na aula de hoje, como a gente viu, a gente vai aprender a marcar pontos dentro desse plano. Mas antes de a gente iniciar a marcar os pontos, vamos entender quais são os nomes de cada uma das coisas dentro do plano cartesiano, ok? Então, o único ponto onde as duas retas se cortam, ou seja, onde a reta x e a reta y se cortam, se cruzam, este ponto aqui é chamado de origem do plano cartesiano. E também é ali onde a gente tem o zero, ok? A prof até esqueceu de escrever aqui no dela, mas aqui é o zero, tá? Bem aonde eles se cruzam, é que eu não consigo escrever exatamente ali. Mas aonde as duas retas se cruzam é a origem do nosso plano cartesiano, ok? Agora a gente tem os eixos, lembra que a prof falou? Eixo X e eixo Y. A gente chama o eixo horizontal, né? Ou eixo X. A gente chama ele também de eixo das abscissas, ok? Eixo das abscissas é este aqui, o eixo horizontal, beleza? Enquanto que o eixo vertical, ou seja, o eixo Y, a gente chama de eixo das ordenadas, ok? Importante vocês saberem esses nomes, tá? A gente usa bastante nos exercícios e nas atividades. Então, esse aqui é o eixo das abscissas e o eixo vertical é o eixo das ordenadas. Tranquilo? Quadrantes, a gente também trabalha com os quadrantes. Eu tenho aqui os eixos do plano cartesiano, né, dividem o plano num todo de 4 regiões. Então, a gente tem ali o plano cartesiano. Imaginariamente, é como se a gente tivesse 4 regiões diferentes aqui. Essas regiões, a gente chama elas de quadrantes. E por isso que vocês precisam saber que o plano cartesiano tem 4 quadrantes. O primeiro quadrante vai ser sempre esse dali. Sempre esse aqui, onde x e y são positivos, esse é o primeiro quadrante, e aí eu vou indo na direção anti-horária, certo? Eu vou indo na direção anti-horária, o segundo quadrante vai ser esse aqui, onde os valores de y são positivos e os de x são negativos. Depois eu tenho o terceiro quadrante, onde tanto x quanto y são negativos. E por fim eu tenho o quarto quadrante, onde y é negativo e x é positivo. O que isso quer dizer? Quando eu tiver um ponto marcado nesses quadrantes, eu vou ter as coordenadas, né, com sinais dessa maneira. Aqui eu vou ter os dois sinais positivos, aqui eu vou ter y positivo e x negativo, aqui eu tenho os dois sinais negativos e aqui eu tenho x positivo e y negativo, ok? Sempre importante destacar esses pontos para ficar bem claro para vocês. Beleza, gente? Tranquilo? Facinho, né? É só o nome dos quadrantes, tá, gente? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? Sempre comecem por esse aqui, que é o primeiro, e aí vocês vão indo, dando a volta no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, ok? Agora, dentro do plano cartesiano, a gente vai ter as coordenadas cartesianas, certo? A função do plano cartesiano é se utilizar dos eixos x e y dos seus 4 quadrantes para representar pontos e as chamadas coordenadas cartesianas. Essas coordenadas elas são dadas por meio de pares ordenados, na forma p, x, y, certo? Então, a coordenada cartesiana nada mais vai ser do que um par ordenado, ou seja, um ponto que eu vou ter no meu plano cartesiano, ok? Então, o par ordenado, a gente vai ter sempre a mesma ordem. Olha só, o primeiro elemento do par ordenado, a gente chama de P, tá? Que é par ordenado geral.
Então, o primeiro elemento do par ordenado deverá representar sempre o valor que será marcado em relação ao eixo x, ou seja, sempre o valor ali do x, enquanto que o segundo elemento do par ordenado vai ser sempre representado o valor que será marcado em relação ao eixo y. Então, a gente escreve dessa maneira aqui, ó. Para um par ordenado P, ou seja, para um ponto P dentro do meu plano cartesiano, eu vou ter sempre essa mesma representação, x primeiro e y depois, ok? Independente de qual seja o valor. Quando eu estiver falando de um ponto no meu eixo x e y, ele vai ser sempre primeiro o x e depois o y, tá? Em valores eu tô falando, tá, gente? Qualquer valor vai ser representado ou vai ser, tá indicando esse valor no eixo y, no eixo x, perdão, e depois eu vou ter o valor indicando o eixo y, ok? Primeiro x, depois y. Sempre. Então, sempre que eu falar de um ponto no plano cartesiano, ou seja, quando eu estiver falando de um par ordenado, lembrem, ordenado vem de ordem, então a ordem aqui é muito importante. Eu sempre tenho o x primeiro e depois o y, ok? Para eu fazer uma representação geométrica, então, que é para isso que eu vou utilizar o plano cartesiano. Então, dadas as coordenadas abaixo, né, o segredo para eu fazer uma marcação no meu eixo, no meu plano cartesiano, é encontrar no eixo x e y, respectivamente, o valor da coordenada. Então, eu vou ter lá um valor. Vou colocar um valor aleatório aqui para vocês, olha só. Eu escolhi o ponto P. Esse aqui é muito clarinho, vamos pegar um X mais forte para ficar mais destacado. Escolhi o ponto P, 3 e 2, certo? Quem que vem primeiro sempre? O X. Então, significa que eu vou ter que encontrar no eixo X o valor 3. Olha só, encontrar nos eixos X e Y, respectivamente, o valor da coordenada X e, em seguida, o valor da coordenada Y, e depois eu vou ligar esses dois pontos, tá? Eu vou ligar esses valores através de retas tracejadas. Observe como que a gente vai fazer. Eu tenho que, no eixo X, eu tenho que ir até o 3. Então, no eixo X, eu fui até o 3, tá aqui. No eixo Y, eu vou até o 2, então é pra cima. Eu vou tracejar aqui uma retinha, ok? Esse aqui tá o meu eixo, o valor do X. Agora, no Y, vou até pegar um giz de outra cor para ficar bem destacado para vocês. No Y eu tenho 2, então eu vou vir no Y e vou até o 2. Aqui eu vou tracejar a minha retinha, certo? Agora observe, na medida em que essas retas se cruzarem, ou seja, onde houver a interseção das duas retas, é ali que eu tenho o meu ponto. Então, o meu ponto vai ser exatamente onde as duas retas se cruzam, que é aqui. Esse aqui é o lugar do meu ponto 3 e 2, certo? Exatamente onde as duas retas se cruzam, tá? É isso que você vai fazer. Por isso que a ordem é importante. O número que vem primeiro aqui sempre vai ser o que eu vou marcar no eixo horizontal. O número que vem por segundo vai ser sempre o que eu vou marcar no meu eixo vertical, certo? Agora no slide, observem aqui. Vocês têm um plano cartesiano e vocês têm 4 pontos. Observem como foi feito para marcar cada um dos pontos. Então, o primeiro ponto é 3 e 4. Significa que no X eu preciso ir até o 3 e no Y eu tenho que ir até o 4. Então, X é o 3, subir até o 4 do Y. Onde os dois pontos se encontram, é ali a minha resposta. O meu ponto A é exatamente aqui, ok? Meu ponto B, 2 e menos 3. Então, é 2 no X, 2 aqui no X. Eu poderia ir tanto para cima quanto para baixo, mas eu sei que o Y é menos 3, ou seja, para baixo. Menos 3 está aqui. Este aqui é exatamente o meu ponto B. Ok? Meu ponto C, menos 2 para x, então agora é negativo no x, é aqui. Menos 2 no x. 3 no y significa que vai ser para cima, aqui no 3 no y, ó.
onde as duas retas se cruzam, esse é o meu ponto C, ok? Mesma coisa aqui no ponto D, menos 5 no X, aqui, menos 2 no Y, aqui, onde eles se cruzam, é o meu ponto D, ok? Muito cuidado na hora de marcar, gente. Eu até vou fazer de novo com vocês esses mesmos pontos, mas vou fazer aqui nesse do quadro para vocês enxergarem. Olha só. A é 3 e 4. Então, A é 3 aqui e 4. Mas, ó, o 3 a gente já fez até aqui. Então, com o 4, aqui vai ser o meu ponto A. Ponto B, 2 no X. Você pode fazer a reta como a prof fez aqui, ó, para os dois lados. Mas aí eu já observo, eu sei que vai para baixo, porque é negativo. Então, eu já faço só para onde eu preciso. Aqui, mais ou menos até aqui. Menos 3 está aqui. Então, o meu ponto B é aqui. Certo? Ponto C, menos 2 no X, 3 no Y. Então, é para cima. 3 no Y. O ideal é que aqui vocês usem régua também, tá, gente? É que aqui no quadro fica muito ruim, porque o giz é muito ruim de utilizar régua, mas vocês podem utilizar a régua aqui. Na verdade, devem, né? Fica bem mais bonito quando vocês fazem com a régua, porque fica um desenho mais certinho, fica bem bonito, que nem esse daqui do slide, tá certo? Letra D, menos 5 no X, então vai ser aqui. Como é negativo, o Y, perdão, aqui, menos 2, ó, mais ou menos aqui, ok? Então, esses são os nossos 4 pontos. O que a gente pode observar desses pontos? Lembra que a gente viu sobre os quadrantes? O prof vai até escrever aqui com o giz. Esse aqui era o primeiro quadrante, esse aqui era o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Certo? Vamos observar. Aqui a gente tem um ponto de cada um, certo? Então, observem o ponto do quadrante, do primeiro quadrante, é o ponto A. O que acontece com as minhas duas coordenadas? As duas são positivas. Sempre que eu tiver pontos no primeiro quadrante, as minhas duas coordenadas vão ser positivas. Por quê? Positivo para X, positivo para Y. No primeiro quadrante, eu sempre vou ter as duas coordenadas positivas. Segundo quadrante, qual é o segundo quadrante? Esse aqui, o ponto do segundo quadrante é o ponto C. Observem no C, eu tenho X negativo e Y positivo. Então, é isso. Sempre que eu tiver um ponto com X negativo e com Y positivo, eu vou estar falando de um ponto no segundo quadrante, ok? Terceiro quadrante, ponto D. Observem o ponto D, eu tenho menos 5 e menos 2, ou seja, X negativo e Y negativo. Então, quando eu estou trabalhando com os dois sinais negativos, ou seja, os dois valores, tanto de X quanto de Y ali do meu par ordenado de negativos, eu estou falando de um ponto no terceiro quadrante. Quando eu tenho um ponto no quarto quadrante, como o B, observem que eu tenho X positivo e Y negativo. Sempre que eu tiver X positivo e Y negativo, vou estar falando de um ponto no quarto quadrante, ok? Então, essas são algumas coisas que vocês conseguem observar apenas vendo esses valores aqui desses pontos que a gente marcou, tá certo? Então, o que é importante que vocês absorvam aqui? O mais importante, gente, é aprender a marcar os pontos dentro do plano cartesiano, ok? Mas olha só que interessante aqui. Eu vou apagar esse nosso plano cartesiano aqui, esse plano que a prof tinha desenhado bem bonitinho, todo certinho. Agora, cuidado, gente, quando vocês forem desenhar o plano cartesiano. Primeiro, o ideal é que vocês... O ideal não, né? O certo é que vocês usem uma régua, tá? Mas olha só, se eu não desenhar com uma régua, não fica muito direito. Aqui ainda consegui fazer um pouquinho reto. Cuidado, tá? Cuidado principalmente na divisão aqui, ó. Vocês têm que fazer iguais, por isso que vocês vão usar a régua para dividir. Se eu fizer errado, ó, por exemplo, aqui do lado de cá eu fiz muito maior do que do lado de cá. Na hora de vocês representarem os pontos, vai ficar errado, tá? O desenho, porque a gente consegue fazer desenhos aqui. Os desenhos vão ficar errados, então vocês precisam sim utilizar a régua, tá? Utilizem a régua para fazer o desenho do teu plano cartesiano.
Utilizem a régua para marcar os pontos bem certinho para ficar bem bonitinho o plano cartesiano de vocês. E volto a falar, se vocês tiverem como utilizar um papel quadriculado, muito melhor, vai ficar muito mais fácil. Para quem não sabe, o papel quadriculado é aquele que vem com os quadradinhos assim, ó. Ele já vem marcadinho. Aqui ficou horroroso, mas olha. Aí a ideia é o quê? Você utilizar essas marcações aqui do papel quadriculado para fazer as suas. Então aqui, ó, você já utiliza o que já está marcado e faz o seu papel quadriculado, o seu plano cartesiano. Para eu ligar um ponto a outro, eu nem preciso fazer o tracejado, porque eu consigo seguir a própria linha aqui, ó. Observar pela linha do meu papel quadriculado e eu marco os pontos muito mais fácil, tá? Então, por isso que o papel quadriculado é muito mais fácil. Mas assim, é uma ferramenta. Volto a falar, se você por acaso não conseguir acesso, não tem problema, dá pra fazer só com o papel, a régua e o lápis, ok? Ah, gente, façam de lápis, pelo amor de Deus, tá? Se vocês fazem de caneta e fica alguma coisa errada, depois não dá pra apagar. Então, eu recomendo que vocês sempre desenhem de lápis, tá? Na verdade, todos os exercícios, o ideal é que vocês resolvam sempre a lápis, mas o desenho aqui principalmente, tá bom? Ok? Cuidado com a régua, tá? Vocês têm que usar com calma. Alinhem a régua bem direitinho antes de poder fazer os desenhos que vocês vão fazer, ok? Agora, olha só que interessante. Qualquer ponto que se localize exatamente sobre o eixo das abscissas sempre terá a configuração x e 0, ou seja, o meu y vai ser sempre 0. Já quando um ponto qualquer se localiza exatamente sobre o eixo das ordenadas, ou seja, no eixo vertical, ele certamente terá a configuração 0 e y, ou seja, o valor de x vai ser sempre 0. Veja aqui no desenho, olha só. Quando eu tenho, por exemplo, o ponto A é 0 e 4, então o x é 0, significa que ele não vai ter nenhum deslocamento horizontal aqui. Né? Eu não vou ter ele indo para nenhum dos lados, ele só vai ir para cima e para baixo. Onde eu marco esse ponto? Exatamente em cima da reta. Então aqui eu tenho o meu eixo x e o meu eixo y. Ao contrário, né? Meu eixo y e meu eixo x. Se eu tiver um ponto que seja 0 e alguma coisa, ele vai exatamente em cima da linha, gente. Ele precisa ser em cima da linha. Eu não posso colocar ele do ladinho. Se ele está do ladinho, ele já não é mais 0. Ok? Se ele for 0, ele vai ser exatamente em cima da linha. Mesma coisa aqui. Nem o ponto B, 3 e 0. Ele é 0 no y. Significa que ele não sobe e nem desce. Ele só anda horizontalmente, ou seja, ele vai até o 3, ele fica exatamente ali em cima da linha no 3, ok? Tomem cuidado, já vi muitos alunos acharem que tem que marcar, porque aqui tá menos 1, daí o ponto é exatamente no menos 1, aí vocês marcam aqui, ou marcam em cima do número. Não, gente, é exatamente na reta, tem que ser ali, em cima da reta, aqui, ó, o ponto é esse aqui, ok? E por último, a gente tem um ponto marcado ali da nossa origem, um ponto que é 0 e 0. Eu posso ter um ponto que fica exatamente na origem, não tem problema nenhum, ok? Espero que tenha ficado claro como que a gente usa o plano cartesiano, como que a gente marca os pontos no nosso plano cartesiano e, mais importante de tudo, como que é o nosso par ordenado, né? Sempre o x primeiro e depois o y, beleza? Se ficou alguma dúvida, voltem, assistam o vídeo novamente, revisem o conteúdo que vocês têm. Não esqueçam de fazer os exercícios para deixar gravadinho o que vocês aprenderam na aula de hoje. E eu vejo vocês então na nossa próxima aula.